Eu amo a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus não é um plano emergencial de Deus, um plano B, não. Ela foi já profetizada antes que a terra existisse. O Senhor já sabia exatamente tudo o que iria acontecer com a Igreja de Jesus. E uma das promessas que o Novo Testamento nos apresenta tem a ver com o destino, com a finalização da era da Igreja. E nos diz assim a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Esta é a promessa do Senhor para o desfecho das eras, para a finalização do seu plano. A Igreja de Jesus sofreu muito desde os primórdios. Você sabe disso. O livro de Atos narra como a igreja foi duramente perseguida por Herodes e depois por Nero, e como estes homens malignos tentaram de todas as formas apagar a memória da igreja, o que é impossível de ser feito, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. No decorrer da história, impérios se levantaram, imperadores tentaram de todas as formas destruir a igreja e não conseguiram. Houve períodos muito tristes também na vida da igreja, de divisão interna, de falta de compreensão da teologia bíblica, o que resultou numa ética pecaminosa, terrível. Foi um período muito duro, um período muito triste, onde erros foram cometidos, onde houve a cobrança de indulgências, onde houve perseguição, morte, cruzadas. E esse período, considerado como um dos mais tristes da história da igreja, manifestando assim uma cisão interna, não foi capaz de ser maior do que o amor e a graça de Deus, fazendo com que a igreja pudesse prevalecer e que remanescentes fiéis do Senhor pudessem brotar por todos os lados, conservando a integridade do Evangelho e fazendo com que a palavra de Deus pudesse chegar até nós. Então esse período triste da história da igreja foi compensado pelo agir do Espírito Santo de Deus, porquanto a igreja está debaixo das promessas de Deus que serão plenamente cumpridas. Quais são algumas dessas promessas? Primeiro, a Bíblia diz que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Pode haver o que houver, não interessa o que vai acontecer adiante de nós. A igreja irá prevalecer pelo amor e pelo poder de Deus. Segundo, a palavra diz, o Senhor Jesus confirmou isso, que aquilo que a igreja liga na terra terá sido ligado no céu. Há uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros como cristãos de pregar o evangelho, de anunciar a graça de Deus e de sermos essa extensão, esta manifestação do amor de Deus, da graça de Deus e da glória de Deus sobre as pessoas que, se aproximando de nós, poderão, portanto, conhecer e ter acesso ao evangelho de Jesus. Terceiro, a igreja então cumprirá o chamado de Cristo, a grande comissão, ide por todo o mundo. É um dever da igreja sair das suas quatro paredes e ir ao redor de todo o mundo, pregando e anunciando o evangelho de Cristo Jesus. Nós temos a responsabilidade, sim, de continuar enviando obreiros para os campos, para os lugares mais remotos, para países que ainda não são alcançados pelo Evangelho, e é nosso dever sustentar essas pessoas, esses missionários, não somente nas suas necessidades materiais, mas também em oração na presença de Deus. E por último, como lemos no texto bíblico, há a promessa de Deus de que a igreja, no tempo oportuno, será arrebatada e levada com o Senhor nos ares. São promessas de Deus para nós. São profecias do Novo Testamento para a vida da igreja. E elas irão se cumprir. E nós, eu e você, seremos parceiros
de algo extraordinário que o Senhor está fazendo neste lugar. E quando estivermos diante do Senhor, e Ele pedir que nós possamos abrir as nossas mãos e mostrar de que maneira nós o servimos, teremos certeza na nossa consciência de que demos tudo de nós, não apenas sobras, não o que estava a mais na nossa vida e na nossa história, não um adendo, mas sim a nossa vida sacrificialmente colocada no altar do Senhor para que Ele nos usasse e nós fôssemos instrumentos de Deus para uma grande obra que Ele realizou sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos parceiros da Igreja de Jesus. Que o Senhor coloque no seu coração muito amor pela Igreja de Jesus.